Boa noite a todos. Como é que está o som e a imagem? Por favor, quem estiver ao vivo, escreve aí para nós, por favor. Vanessa, tudo bom aí, Vanessa? Me fala aí como é que está o som e a imagem, por favor. Ok. Vanessa Reis. A Vanessa está falando. Você está onde, Vanessa? Candeias do Jamari, é isso? Então a gente vai esperar mais uns minutinhos para a gente começar os nossos estudos da noite de hoje. Silvete, tá tudo ok, né, Silvete? Lúcio Antônio aqui também tá bom. Então tudo bem, meus irmãos, vamos aguardar um instantinho para a gente recomeçar os nossos estudos. Deixa... Isso. Consegui compartilhar no meu perfil também. Então aí as pessoas podem acompanhar em tempo real, né? Tá no meu perfil e tá no perfil do Cadu. Isso. Silvete, como é que tá Patos de Minas? Tá frio, tá calor? Como é que tá? Porque eu ainda continuo aqui em Sinop, na casa da minha filha. E aqui tá bem quentinho, viu? Não chega a ser igual lá em Cuiabá, não. Mas é bem quentinho, tá certo? Fala aí pra mim, Silvete, como é que tá o clima aí em Patos? Candeias do Jamari deve estar quentinho também, né, ô Vanessa? Pessoal, já são 18h35. Silvete, tá tudo ok o som aí, Silvete? Fala de novo. Parece que tá dando umas interferências. Tá quente aí, né, Vanessa? Aí, perto de Porto Velho aí, a coisa esquenta legal, né? O som tá bom? Continua bom, Vanessa? O som e a imagem? Continua de boa? Vocês vão me posicionando aí que hoje eu estou sozinho, né? O Cadu não está. Vanúcia, tudo bom, Vanúcia? Tá me escutando bem, Vanúcia? Ana Lúcia? Então, pessoal, vamos começar, né? Tá. Pois bem, meus irmãos, boa noite a todos que estão nos acompanhando em tempo real. E boa noite também para os nossos irmãos que acompanham depois, né? Muitas pessoas veem os nossos trabalhos depois. Não só aqui na Casa de Caridade
irmão José Ribeiro, mas em outras casas que a gente ajuda. Então, a gente vai recomeçar um estudo que nós começamos na sexta-feira passada, que é sobre mediunidade. Então, naquela ocasião, a gente fez uma pequena introdução, né? Nós ficamos uma hora debatendo, algumas pessoas fizeram pergunta. Hoje a gente vai falar de duas faculdades em especial, que é sobre a psicografia, psicometria. A gente vai entender isso melhor daqui um pouquinho. Boa noite, Suelila, de Alto Paraíso. Também um lugarzinho bem quente lá, né? A Vanussa disse que eu tô só ouro, é porque eu tô de amarelo, né, Vanussa? Você também me derruba, né, ô macumbeira, calungueira? Hoje eu vou ler uma mensagem do Calunga aqui, viu, Vanussa? Fica ligado aí. Então, meus irmãos, naquela ocasião, na sexta-feira passada, a gente falou um pouco o que seria mediunidade. Isso é um assunto que a gente pode falar sempre, tá? Principalmente se tratando de um hospital de cura espiritual, onde a gente trabalha com a mediunidade o tempo todo e com os nossos irmãozinhos do plano astral. Então, assim, a gente quer dizer que a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro é uma casa universalista, ela não segue nenhuma denominação religiosa, até porque nós entendemos que seguir Jesus Cristo, isso não é religião, nós estamos seguindo o nosso mestre maior. Então, a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro não faz acepção de espírito encarnado e nem desencarnado, lá está liberado. Quem precisar da casa para trabalhar ou para ser ajudado, a casa está lá. E a gente está falando aqui de Sinop, eu não estou em Patos de Minas, mas eu me sinto já um trabalhador dessa casa, mesmo à distância. E nós também, que estamos conduzindo esses estudos e que iremos conduzir por mais 4 sexta-feiras, contando hoje, né, e começamos na sexta-feira a falar de mediunidade, nós queremos dizer que nós somos universalistas, reencarnacionistas. Nós não estamos aqui para determinar a verdade, para dizer o ponto final disso ou daquilo. A nossa ideia, a nossa proposta é uma provocação, é um estímulo para que as pessoas estudem isso que nós chamamos de mediunidade, porque em outras denominações é chamado simplesmente de dons de Deus ou dons divinos. Então aqui a gente aprofunda mais um pouco nisso, né? Então a gente vai trazer o que a gente estuda nas várias vertentes, não só dentro do cristianismo, mas dentro do budismo, do taoísmo. Nós vamos ainda falar muito da Helena Blavatsky, né? Que é o esoterismo. Nós vamos falar também dos egípcios, nós vamos falar dos gregos, enfim. A nossa ideia é trazer o maior número de conhecimento, mas sem com isso estar delineando ou determinado nenhum ponto de vista. A gente quer que todos estudem e que cada um, onde estiverem, possam seguir os seus caminhos, né, mais leve, mais tranquilo. Ainda hoje eu conversava ainda com a médium pelo WhatsApp, e ela me dizendo que as pessoas estão muito pesadas, muito melancólica. As pessoas estão direcionando as energias e os pensamentos para as polaridades, né, para os extremismos. As pessoas não estão voltando para aquilo que é realmente importante, essencial para as nossas vidas. Nós ainda estamos muito cheios de dogmas religiosos, dogmas políticos, ideias fixas, e com isso a nossa jornada, a nossa caminhada fica muito difícil. Já não é fácil, em se tratando que nós estamos num planeta de prova e expiação ainda. E, ao nosso entendimento, longe ainda de que muita gente está floreando de um estágio de regeneração. A gente já pode até ter entrado nesse estágio, mas vai ser uma caminhada longa, né, meus irmãos? Então, assim, a gente está aqui para ajudar, longe de querer estar atrapalhando, tentando fazer cabeça disso ou daquilo outro.
A Casa de Caridade Irmão José Ribeiro tem esse nome cunhado por causa do Sr. Zé Ribeiro, que é o fundador do CEUB também, né, do Centro Espírita Unidos para o Bem aí de Patos. Ele já conduziu hospitais de cura em Resende, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, ou seja, onde ele foi, esse Sr. Zé Ribeiro, ele tentou levar a cura, tentou levar o alívio para os espíritos encarnados e desencarnados. E a gente imagina que a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro não vai ser diferente. Então, com isso, a gente quer mais uma vez prestar os nossos agradecimentos às pessoas que confiam na gente, que ouvem as nossas lives. Muitos, né, entram no meu particular, fazem perguntas, pede sugestões de livros, pede sugestões. Hoje uma pessoa me pediu para falar como é que seria o Vale do Amanhecer. E eu, muito feliz, falei. Por quê? Porque é uma instituição muito boa. Então eu gosto muito do Vale do Amanhecer. Muito, muito, muito. Então com isso a gente vai crescendo. A Marta, boa noite, Marta. Você também está nos vendo, né, Marta? E saudades de você, hein, Marta? Saudades de você também, Tamacumbeira, Calungueira. Então é assim que a gente tenta conduzir os nossos trabalhos. A minha gratidão a todos os espíritos que nos suportam, porque não deve ser fácil me suportar, em especial a nossa querida Maria Rita de Aruana, o nosso Sou Pimenta, o nosso Guardião Pimenta, Alta de Souza, Mei, e aí o que tiver aí em cima para nos ajudar será bem-vindo, porque por si mesmo a gente não dá conta de muita coisa. Se é espiritualidade, gente, não amparar a gente, né, sobre a régia de Jesus. Olha, nós não vamos alugar a muitos lugares não, porque nós damos trabalho demais, mas demais mesmo. Mas a espiritualidade sabe também dos médios compromissados, que estão a fim de fazer o bem. E com isso a gente vai seguindo a nossa caminhada. Tá. Bom, na ocasião, na outra sexta-feira, nós explicamos o que seria a mediunidade, né? Que em linhas gerais, o médium é esse ser que está no plano físico e tem um contato muito grande com o plano astral. Ele está sempre trabalhando com os irmãos do astral. Para que ele trabalha? Para o bem. Ele trabalha para o benefício próprio, para o seu aprendizado, para a sua melhora e para a melhora dos outros, os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, mediunidade ou canalização, né, designa a alegada comunicação entre nós que estamos na carne e a espiritualidade. Então é mais ou menos isso, via o corpo físico. A mediunidade, ela é uma faculdade orgânica, ela é diferente de organismo para organismo, de ser para ser. A gente nunca verá, eu nem gosto muito dessa palavra nunca, mas nesse caso, talvez essa palavra caberia. Porque nós não vamos ver dois médios iguais, assim como tem dois seres iguais. A gente não viu ainda. Então cada um vem com a mediunidade, cada um vem com uma necessidade. A mediunidade, antes de tudo, é um compromisso, não é um privilégio. Tá? São pouquíssimos os espíritos que vêm para a carne e escolhem ser médium e que querem exercer tais e tais mediunidades. Na grande maioria nós somos devedores mesmos, né? Então é mais ou menos assim, tá? Eu sempre, todas as vezes que nós estamos falando de mediunidade, eu gosto muito de citar essa máxima do Caboclo Pena Branca, porque ela resume muito bem isso. Né? Foi perguntado para o Caboclo Pena Branca o que é mediunidade. E ele disse, a mediunidade é uma ponte para o seu próprio autoconhecimento. Então a mediunidade não é uma doença, não é um estorvo para a gente. Ela é uma ponte, um auxílio que a gente tem para o nosso autoconhecimento. Ela é oferecida para que o médium possa se tornar uma pessoa melhor. O cosmo, ou isso que chama de Deus, não ia dar a mediunidade para nos atrapalhar. Aliás, tudo no cosmos funciona bem. Né? Nós aqui atrapalhamos. Nós aqui atrapalhamos e muito. Né?
Então ele é oferecido para nossa melhora. Sendo assim, desenvolvendo nossa sensibilidade perceptiva de outros mundos, ou seja, de outros orbes, de outras galáxias e sobre outras dimensões. Então está muito em voga agora as pessoas falar nisso. É física quântica, mecânica quântica. Gente, são os mundos paralelos. Então é nisso que o Caboclo Pena Branca está falando. Ou seja, é esse mundo que a gente não vê com esses olhos, né? Por sua vez, o nosso querido irmão Raul Teixeira, né, grande trabalhador da Seara do Cristo, ele vem nos dizer o seguinte, que todos somos portadores de poderes psíquicos. Vale exercitá-los para o bem. Então, vale exercitá-los para o bem, não para o mal. Treinar para o bem através da prece, da oração, da meditação, para o nosso conhecimento. Da boa ação, da boa vivência. Aliás, nós estamos, mais uma vez, tem muitas pessoas vivendo mal, vivendo nos polos, nos extremos, pessoas infelizes, mal resolvidas. Gente, até quando? E tem muito médico que eu conheço, que está sempre com dores, sempre com aflição, desajuste familiar, e que as pessoas estão sempre pedindo orientação, pedindo firmeza. A gente tenta dar o caminho, mas as pessoas continuam errando, né? Continuam não acertando. Gente, nós precisamos melhorar, não dá mais, sabe? Então, assim, essa boa vivência com todos. Não adianta eu querer mudar o planeta, mudar a nossa sociedade, eu tenho que mudar eu. E o resto eu tenho que assimilar, eu tenho que administrar, né? Não tem outro jeito. Então a boa vivência, o médio ele tem que ter uma boa vivência. Ele tem que ser indulgente, ele tem que ser benevolente, ele tem que se perdoar e perdoar os demais, senão esse médio vai ser uma caixinha de doença. Assim como o nosso irmão José Ribeiro falava. Dos bons relacionamentos. E somente a partir disso é que nossa faculdade paranormal poderá ser colocada a serviço do bem e atendendo a Jesus, fazendo brilhar a nossa luz, né? Olha, gente, o nosso querido Raul Teixeira, a gente sabe que tem um espírito que identifica pelo nome de Camilo, que já ditou muitos livros para ele, que está sempre acompanhando o Raul Teixeira, né? E depois até quando a gente falar de psicografia, a gente vai voltar a contar um exemplo do Raul Teixeira. Então, assim, se não foi o Raul que disse isso aqui, foi esse espírito Camilo, a gente imagina. Ou um outro espírito benfeitor. Não importa de onde vem. O que importa é que isso que nós acabamos de ler faz muito sentido. Gente, médio tem que sair das polaridades. Médios têm que usar o caminho do meio. Tá certo? Ontem e antes de ontem, eu deletei algumas pessoas, eu fiz a deselegância, eu cometi, e somente a partir disso nós caímos matando. Então nós temos que fazer nossa reforma íntima, nós temos que nos conhecer melhor. E a outra, não tem como fazer caridade com mágoa no coração, desejando mal para as pessoas. Não dá, meus irmãos, não tem como. Então mediunidade é isso, né? Em linhas gerais. Tá. O espírito Calunga, que a gente imagina que seja o caminho do bom senso, porque do jeito que nós estamos, meus irmãos, não dá. A nossa nação tá regredindo assim a passos largos. Então o Calunga vem dizer isso. E ele diz ainda, muito embora o Brasil não seja um país preconceituoso, porque não existe sectarismo na nossa legislação, mas muitas pessoas usam o sectarismo, são preconceituosos, são pessoas separatistas, negacionistas, e são pessoas que dirigem o nosso país. Então não dá mais para a gente continuar assim. Então o Espírito Calunga vem dizer para nós, falou, mesmo o Brasil não tendo na nossa Constituição, né, porque em muitos países está na Constituição, está na Carta Maior, né, o sectarismo, né, a tendência de privilegiar uma religião em detrimento às outras. E ele vem dizer que no Brasil ainda está muito bom isso, né? E ele vem, é uma carta comprida que depois eu posso até postar no
Facebook da Casa de Caridade Irmãos RB. Lá no finalzinho, o Calunga vem dizer para Rita o seguinte: não tranque a mediunidade nas salas das casas espíritas. Não alimente mais este clima de mistério e sobrenatural que cerca as manifestações mediúnicas. Gente, não dá mais para a gente duvidar dos mundos paralelos, das dimensões. Não tem como mais. Tirem os véus do formalismo, usa naturalidade e espontaneidade, porque os contatos mediúnicos devem ser naturais e espontâneos. Sejam vocês os primeiros a libertarem do medo e da ignorância, para não serem cegos conduzindo cegos. E o pior cego, vocês sabem, é o que não quer ver. A nossa nação é uma nação de cego. Infelizmente, nós estamos caminhando para um lado muito ruim, em todos os aspectos. Então, as nossas troncos religiosos, nossas sub-religiões são brigando uma com as outras, desejando mal uns para os outros. Você pega canal no YouTube, pessoa detonando outra religião, detonando pessoas. Meus irmãos, nós não vamos a lugar nenhum desse jeito. Então nós que já somos discriminados por falar que é da Umbanda, por falar que é do Vale do Amanhecer, por falar que é da Calunga, né, Vanessa? Nós que somos já discriminados, sofremos com isso, pelo menos nós precisamos sair dessa cegueira espiritual. Pessoal, de vez em quando tá caindo mesmo, tá dando uma travada, sabe? E o meu celular, ele tá ligado no Wi-Fi e na minha. Deixa eu só abrir um pouquinho a porta aqui. Tá fazendo barulho. Vamos ver, pessoal, se a gente conclui. Tá. É isso aí, Vanusa, porque tem de médio descontrolado aí, porque não faz a reforma íntima, sabe? É bem assim. Tá. Então, assim, a gente vai continuar, parece que agora deu uma normalizada. A gente vai falar um pouco agora sobre a faculdade de psicografia. Essa é uma faculdade muito conhecida, principalmente por causa das obras psicografadas do Chico Xavier, por causa das cartas consoladoras. Então, como é a psicografia? Ela é usada para escrever livros, para escrever filmes, músicas, compor sinfonias e assim por diante. Ela é muito usada também para as cartas consoladoras. O que vem a ser isso? São os nossos irmãos que fazem a sua passagem e que aqui ficam seus parentes carnais inconsoláveis, tentando achar explicação para isso que chamamos de morte, tá certo? Então, as cartas consoladoras, elas vêm trazer consolo para a gente, para que as pessoas saibam que a vida continua do outro lado. A vida não vai parar. A vida continua. Então, muitos médios de psicografias, eles têm essa colaboração com os espíritos encarnados e desencarnados. Então, quantas cartas consoladoras a gente já viu do espírito que faz a sua passagem, que vê os seus entes queridos aqui, né? Contrariado, magoado, e eles querendo comunicar, mas não acham um veículo de comunicação. Aí o médium de psicografia, ele tem essa capacidade de receber uma carta, receber uma mensagem. Eu até peço vocês que estudem um livro que chama Perda de Entes Queridos. É uma mãe católica que teve os seus 2 filhos, perdeu os seus 2 filhos num acidente de automóvel. E o filho já estava na
dificuldade, o outro passando por eles estavam indo para um pé. E ela ficou inconsolável. O marido não saía de casa, pois ela saiu em busca de um motivo, de um esclarecimento. Até que numa casa espírita, um dos filhos teve a permissão de escrever uma mensagem para ela de 30 segundos. E nesses 30 segundos, esse espírito falou: mãe, nós estamos bem, mãe. Para de chorar, mãe. Era a nossa programação. Seja grata com o cosmo. Seja grata com isso que nós chamamos de Deus. Então essa mãe saiu daquela casa espírita, aliviada, e escreveu um livro da agonia que ela passou e do benefício que ela teve quando ela recebeu essa carta. Porque ali nessa carta, esse espírito só disse coisa que só os dois sabiam. Entendeu, meus irmãos? Então é mais ou menos assim. Ficou boa a transmissão agora, né, gente? Eu estou me vendo aqui até mais bonito. Só não está só ouro, né, Vanusa? Mas eu estou mais bonito. Então, assim, as cartas consoladoras são isso. Aí no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nós temos Júlio de Carvalho. Nós temos gente no mundo inteiro, no Brasil inteiro recebendo essas cartas. Para quê? Para consolar. Os livros, né? Quantos livros são psicografados para o nosso bem, para o nosso esclarecimento? Então, se não tem um médio de psicografia preparado, aquele médico que faz sua reforma íntima, que sabe filtrar a orientação que vem do plano astral e pôr no papel, tipo o nosso querido irmão Divaldo Franco, que com todas as suas carências tem recebido vários livros da nossa querida Joana de Anjos, Raul Teixeira, do nosso irmão Camilo, Chico e o Valdo Vieira, do André Luiz, e assim por diante, gente, né? Então, o nosso querido Norberto Peixoto, da Umbanda do Rio Grande do Sul, o Ercílio Mais, que recebeu várias obras do Ramatiz. Então, assim, meus irmãos, nós precisamos desses médiums, não tem como. Então, esses médiums precisam fazer suas reformas íntimas, treinar a psicografia, a gente vai dar umas dicas daqui um pouquinho, para que a gente contribua para a melhora das pessoas e não para a piora, né? Até aí tudo bem, meus irmãos? Tá. Existe basicamente 4 tipos de psicografia. Ah, outra coisa, meus irmãos, isso aqui é só uma pincelada, meus irmãos. Isso aqui é só um despertar. Vocês estudem um livro que chama Teoria da Mediunidade, do Zalmínio Zimmermann, o livro dos médiuns, as obras do André Luiz, que vocês vão encontrar vários relatos de mediunidade, não só de psicografia. Tá certo? Então, existe basicamente 4 tipos de psicografia. Tem mais, tá, gente? Nós vamos falar do mecânico. É aquele em que o médium não lembra de nada. Ele empresta seu corpo e o espírito usa todo o organismo dele. E o espírito dita várias coisas. E ele não lembra, que é o que a gente chama de psicografia inconsciente. Depois nós temos o intuitivo. É aquele que ele está consciente e vem a intuição. E ele sabe que não é dele, porque vai vir informação que ele não sabe, de pessoas e de fatos, e de conhecimentos que ele nunca estudou. Então ele vai saber que é uma intuição. Existe também a semimecânica, né, que é aquela que a pessoa é um pouco consciente e um pouco inconsciente. Tá? E existe a outra, que é inspirada, que tem usado muito. Essa é a mais praticada. Ou seja, tem hora que a gente, por exemplo, numa conversa fraterna, que a gente faz muito, tem hora que a gente fala coisa para aquelas pessoas, né, no intuito de ajudar, que não são coisas da gente. Ou seja, eu imagino que sejam os nossos irmãozinhos botando palavra no ouvido da gente que sai pela boca. Porque aquilo não é nosso. Então, para que eu faça alguma coisa bem feita, então eu tenho que estar com o meu coração livre de mágoa, bem resolvido internamente, tá? Tendo os bons relacionamentos, boa vivência, estudando, aí sim as coisas vão fluir normal. Então nós temos a mecânica, que é essa totalmente inconsciente, a intuitiva, né, que a pessoa fica um pouco, né, como diz o Sr. Zé, mar ou mal, a semimecânica e a inspirada.
E quem pode ser um médium, né? Que a pergunta é, quem pode ser médium psicográfico? Todos nós, sem exceção. Então, lógico que nem todo mundo vem com essa mediunidade aflorada. Mas nós estamos constantemente usando essa faculdade mediúnica mesmo sem a gente perceber. Agora, às vezes não dá para a gente receber livros e mais livros, como tem muitos médios por aí. Não dá para receber mensagem. Por quê? Porque nem todo mundo vem com essa predisposição tão aflorada. Tá certo, meus irmãos? Mas vocês podem observar que sempre a gente está trabalhando com aquela inspiração. Às vezes a gente vai fazer uma viagem, dá um aperto no coração, a gente fala, ó, minha intuição falou que não é para mim ir. Percebeu como ela é bem sutil, mas que ela está presente? Então todos nós podemos, né? Não há nenhum meio de diagnosticarmos a faculdade mediúnica a não ser através do treino. Então a gente vê, a gente que já tem uma vivência dentro dos hospitais de cura, às vezes a gente vê quando o médium está dando passividade, a gente vê sua mão tremer, a gente vê sua mão escrever. Então ali está fácil da gente detectar que aquele médium é um médium de psicografia. Mas vai depender dele, né? Vai depender do treino dele, do esforço dele. E às vezes essas faculdades mediúnicas, não só a psicografia, ela manifesta depois da gente já velho. A gente tem visto muito isso, tá, meus irmãos? Pessoas de 60, 70 anos começam a manifestar. Mas tudo isso vai depender do esforço, da dedicação do médium. Tá certo? Tá. Então todos nós sempre. Antes, porém, de iniciarmos alguém no exercício da psicografia ou qualquer outra mediunidade, convém que um médium estude a doutrina, não só espírita, mas todas que envolver. E as noções fundamentais acerca do que é isso que a gente chama que é mediunidade. Então, por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma live, né, usando a página da Casa de Caridade Irmão José Ribeiro. Tá, tudo bem. Essa casa tem uma particularidade, ou algumas particularidades. Ela não vai conseguir ter médios que tenha todas as faculdades mediúnicas. Então, naquilo que o guia espiritual determinar ou direcionar a casa, nós vamos estudar. Agora, uma coisa vocês podem ter certeza, a mediunidade, a espiritualidade precisa trabalhar e está faltando trabalhador. Então, psicografia, de repente você que está me ouvindo, você é um médico psicográfico que não sabe. Será que não vale a pena você meditar uma meia hora antes de dormir? Deixa um papel e o lápis, sempre lápis, tá, gente? Lápis e papel na beiradinha da sua cama. E de repente você vai receber inspirações, tá? Então, como começar? Eu já dei uma dica, né? Basta que tome um lápis, coloque na posição de escrever e seja desenvolvido com tranquilidade. Ou seja, não força a barra. Faz a meditação, né? Ou dorme, deixa ali do lado. Ou se quiser fazer um teste, fica ali. Fecha os olhos, fica em posição de prece, medita, tenta desconectar do plano físico. De repente você é um médico psicográfico. Isso sem contar que os hospitais de cura, os terreiros de Umbanda, né, alguns lugares que a gente sabe que tem, né, pessoas, um corpo de médium preparado para treinar as pessoas. Então, vamos procurar essas casas, né? De repente, nós podemos estar fazendo um bom trabalho e ainda não estamos. Por quê? Por ignorância, por inércia nossa mesmo. Então, a gente sabe que aí na casa Irmão José Ribeiro tem alguns médios que já estão treinando psicografia. No Centro Espírita Unidos para o Bem também. A nossa querida Vanúcia já recebe alguns recadinhos, né, Vanúcia? Precisa de nós então, né? A Vanúcia sabe disso. Precisa da gente escrever aquilo que nós recebemos, fazer o filtro, ver se aquela mensagem vai ajudar ou prejudicar, porque às vezes o guia espiritual ele está numa dimensão e não na nossa. E aqui às vezes não dá para a gente sair falando tudo para as pessoas.
porque senão a gente vai prejudicar essas pessoas. Então o médium tem que ter esse bom senso, né? Às vezes, uma coisa grave que teríamos que encontrar com uma pessoa, você vai contando a conta-gotas, né? Conta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, manda aquela pessoa ler um livro, pede ela para participar de uma gira, pede ela para participar de um trabalho mediúnico nas casas espíritas, um tratamento espiritual, e com isso ela vai se soltando, e daqui um pouquinho ela já está bem sabendo das coisas, tá certo, meu irmão? Ficou mais ou menos bom assim? Tá. Vamos lá então, né? Outra coisa que podemos fazer para a gente testar é começar a fazer pergunta para a espiritualidade. Começa a fazer mentalmente, né? Então fala assim, começa... Tem uma pessoa desaparecida, por exemplo, né? Aí isso pode ser usado na psicometria também. Vocês perguntam, tem algum guia que possa me dar uma dica de onde esse irmãozinho está? Eu tenho essa condição, eu tenho essa condição moral de estar ajudando essa família com um irmão desaparecido, que tem um ente desaparecido? De repente a espiritualidade vai te dar uma dica. Então nós temos que estar questionando. Eu faço palestra e estudo já tem um bom tempo. E no começo eu ficava assim, pô, como é que um cara igual eu, né, que está tão atrasado ainda, né, pecador, vamos usar a palavra pecado aqui, né? Pecado quer dizer não acertar o alvo, tá, gente? Quer dizer, a gente erra muito o alvo. E como é que eu vou fazer palestra? Então eu começava a me questionar, eu tinha vergonha da minha voz e tudo, e a espiritualidade foi me ajudando, foi me soltando. Eu não sei o que virou hoje, mas a gente sabe que com um pouquinho que a gente sabe, com um pouco da nossa dedicação, a gente tem ajudado muitos irmãos. Então uma psicografia seria mais ou menos isso, essas perguntas mentais. Ou seja, vai para um tratamento, o camarada é trabalhador no hospital de cura. Ele já sai de casa pensando, será que eu posso receber alguma informação do plano astral para que eu possa dar uma mensagem consoladora para um daqueles irmãos que está indo buscar auxílio lá no hospital de cura? Percebeu, meus irmãos? Faz sentido isso? Faz, não faz? De repente, às vezes, você recebe uma mensagem e aquela pessoa que foi em busca do lenitivo, ela vai receber das suas mãos uma mensagem que vai mudar completamente a vida dela. Tá bom assim, meus irmãos? Uma outra coisa que a gente orienta, que é a reunião mediúnica direcionada para a psicografia. Então existem as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, nos hospitais de cura, em que são reuniões que nós vamos receber irmãozinhos que estão passando por várias provas e obsediando, né? E a gente vai receber esses irmãos e a gente vai receber mensagens também. A orientação que a gente dá é que, dentro do possível, cria uma só para mensagem psicografada. Faz-se silêncio total, põe uma música de fundo, um mantra, uma música espírita, um canto gregoriano. Eu conheço um camarada lá em Santa Catarina que ele tem uma escola de psicografia. Ele conduz essa escola, né, gratuitamente. E ele usa o som de guitarra, né, o som do Steve Vai e do Ney Cipriani. Então o som da guitarra, dependendo do solo, ela vai entrar no nosso ouvido e vai fazer com que a gente desconecte desse plano físico. Então, logicamente que isso não é muito bem visto pelos conservadores aí de plantão, mas o que vale é isso. Eu estou ouvindo uma flauta indiana. Sempre vocês podem observar que nos meus estudos eu ponho essa flauta. Esse som dessa flauta, esses barulhos desses pássaros, faz com que eu desconecte por alguns momentos do plano físico. Então é mais ou menos assim a mediunidade de psicografia. Todos nós podemos. Está falando dela no livro Nos Médiuns, nas obras espíritas, né? Quase todos os romances, Zíbia Gasparetto, né? Esse pessoal aí são obras psicografadas. Aquilo foram Paulo Estevam, um livro muito estudado, que o catolicismo também já começou a estudar. É um livro que foi ditado por Chico Xavier. Então é mais ou menos assim
o que a gente entende que seria a psicografia. Até aí tudo bem, meus irmãos? Tá tudo tranquilo? Tá, a gente vai deixar uns minutos por finais para fazer perguntas e alguns esclarecimentos, tá? Tá certo? A Vanusa disse, né? O que mais tem médio descontrolado, porque não faz reforma íntima e também não larga o desapego das situações e sempre tem que ter um culpado. Ele nunca tem culpa. Não, isso é fatal, tá, gente? Olha, o que nós temos a capacidade de transferir culpa para os outros, vocês não têm noção. Então, a gente que está no hospital de cura, a gente vê muito as pessoas chegar e falar, eu fui num lugar, eles bloquearam a minha mediunidade. Eu fui num lugar, fez isso comigo. Quer dizer, nós nunca temos culpa. Nós não estudamos, nós não procuramos ir atrás, nós não consultamos a espiritualidade e transferimos culpa para os outros. Até aí tudo bem, né? Tá, nós vamos falar um pouquinho agora da psicometria. Antes, só para a gente entender, o que é a psicografia? Psique é a alma e grafia é escrita. Então, ou seja, isso é um nome que vem do grego, tá, gente? São terminologias gregas. Então, psique, alma, o espírito usa a nossa alma para que a gente escreva alguma coisa. Por isso que chama psicografia. Psicometria, o que quer dizer? Psico, mente, alma, metria, medida, medição. A psicografia com a psicometria, elas são bem parecidas. Porém, o médium psicômetro, ele tem que ter uma dedicação muito grande, uma sensibilidade muito grande, porque ele vai trabalhar com objetos. Ou seja, vamos encontrar uma pessoa desaparecida. Aí traz-se uma roupa daquela pessoa e o médium vai entrar no sistema. Porque tudo que nós fazemos no plano físico, nós deixamos marcas, nós deixamos emanações. Então, por exemplo, eu pego nesse notebook, minhas impressões ficaram aqui. O médium psicômetro, ele vai por esse caminho. Então, assim, ele tem que estar muito bem concentrado, muito bem harmonizado. Por exemplo, uma fotografia. A gente manda a fotografia para o médium psicômetro lá do outro lado do país. Pois ele tem a capacidade de entrar no sistema dentro daquela áurea da pessoa e ver o que ela está sentindo. Então, o médium psicômetro, isso é uma faculdade mediúnica muito pouco estudada ainda, não está catalogado lá na codificação espírita, não com essa nomenclatura e da maneira que nós estamos estudando. Tem mais ou menos uns 50 anos que vários autores da Umbanda têm falado muito sobre a psicometria. Nos Estados Unidos tem um programa que chama Parapsicólogos Forense, que são esses médios psicômetros que ajudam a desvendar crime, encontrar pessoas desaparecidas. Então, em alguns países, como Espanha, Inglaterra, França, Itália, Rússia, Israel, Estados Unidos, Canadá, que eles usam essas faculdades mediúnicas para desvendar crime. Tem casos já também no Brasil que a justiça acolheu o depoimento de médios e que confirmou aquilo que os policiais tinham investigado. Então se juntou os investigadores do plano físico e do plano astral para resolver essas questões. Tá certo? Tá caindo de novo, hein, gente? Tá tudo bem aí, gente? Tá, voltou de novo. Tá. Para a gente estudar um pouquinho de psicometria, nós vamos nos socorrer ao Ramatiz. Tem um livro que chama Elucidações do Além, no capítulo 12. Esse livro é antigo, viu, gente? Muito antigo. E ele vem tratar no capítulo 12 de uma análise da psicometria. Então eu vou ter que ler perguntas e respostas. Às vezes vai ficar um pouquinho enjoado a aula, mas é porque agora faz-se necessário a gente fazer isso, tá bom? Então é perguntado assim, ó, a psicometria também é uma faculdade mediúnica?
E o Ramatiz responde, sem dúvida, pois também exige um medianeiro, um intermediário como as demais faculdades. Entretanto, não é faculdade comum. Essa faculdade está restrita ainda a poucos médios. É mais rara, pois exige avançada sensibilidade psíquica para o seu bom êxito. Percebemos, gente? Né? Que é em si a faculdade psicométrica? Aí o Ramatiz diz, é a faculdade que tem algumas criaturas de poderem ler psiquicamente, em contato com objeto ou coisas, as impressões ou imagens em sua aura etérica, pelas vibrações dos acontecimentos ou cenas que os mesmos objetos assistiram. Daqui um pouco a gente conta um lance aí, tá? Em cada objeto que usamos, grava-se a imatação do nosso fluido no seu duplo etérico. E mais tarde possibilitará o psicômetro treinado em identificar e descrever os fatos de nossa vida, ocorridos durante o tempo em que o possuímos. A psicometria, pois, consiste em se fazer a leitura da áurea dos seres e das coisas por intermédio de pessoas dotadas de especial sensibilidade, ou seja, hipersensitivo. Então, gente, o médium tem que estar muito bem harmonizado, muito bem desconectado do plano material para ele prestar um bom serviço. Um fato interessante aconteceu no século XVIII. Um camarada foi estudar em Paris, e naquela época era de navios que ia longe, e ele deixou uma noiva prometida, né? Ele ficou de ir e voltar, concluir os seus estudos e voltar para casar. E ele deu um espelho de presente para essa noiva, um espelho muito bem trabalhado naquela época. E o que aconteceu é que esse camarada nunca voltou. E essa noiva ficou, né, o resto da sua vida olhando para aquele espelho, magoada, angustiada, revoltada por ter sido abandonada. Tá, passa-se o tempo, a dona desse espelho desencarna, esse espelho é vendido para o museu, e todos os médios sensitivos, quando iam olhar esse espelho, ele se sentia mal, ele se sentia um mal-estar muito grande. Até que certa vez, chegou um médium psicômetro, olhou para o espelho, viu aquelas imatações, viu o porquê que aquele espelho, né, emanava tantas vibrações negativas. Aí foi feito, ele viu inclusive o espírito dessa noiva ainda grudada no espelho. Aí foi feito-se um trabalho, encaminhou essa irmã em espírito para uma colônia espiritual, para ela ser tratada, e aquele espelho então, aquele objeto, deixou de emanar coisas negativas. Meus irmãos, é muito sério isso que nós estamos falando. Então nós temos apego demais às coisas. Por isso é que existiam as casas assombradas. Ou seja, as pessoas morriam e o espírito ficava ali atormentando. Veja um filme da Nicole Kidman que chama Os Outros. Nicole Kidman, uma das melhores atrizes que já teve. E o filme chama Os Outros, que vocês entenderão o que eu estou falando com essa questão da gente ter apego nas coisas. Então é mais ou menos assim. Tá? Então a psicometria, em grossas palavras, muito rapidamente, é isso. É o médium, né, ele ter essa capacidade de, através de um objeto, ele conseguir visualizar uma coisa que a grande maioria não veio. Então veja esse seriado dos Estados Unidos, está no YouTube. Estude esse livro, porque eu li só 2 perguntas.
o nosso tempo já está se esgotando. Com a permissão de vocês, eu vou ler mais uma pergunta só. São mais de 20 perguntas que são feitas ao Ramatiz sobre a psicometria. E ele sempre responde com muita sabedoria, com muita clareza. É perguntada ainda, aí a pessoa que estava psicografando, porque isso é um livro psicografado, de perguntas e respostas. O camarada perguntava mentalmente, ou perguntava, né, falando, como eu estou falando com vocês, e a espiritualidade ditava a resposta. Então assim, podereis referir melhores detalhes sobre a psicometria? E o Ramatiz responde: em torno de cada objeto, animal, planta e do próprio homem, existe uma aura invisível e receptiva, que capta, registra ou fotografa na sua chapa etérica todas as imagens ou vibrações que ocorreram na sua presença. Como analogia, podemos dizer que assim como gravais as vibrações sonoras na cera de carnaúba para a confecção dos discos fonográficos, o éter cósmico grava ou registra todos os fatos circunjacentes. As mais sutil vibração de gesto ou de pensamento, desde a queda de uma folha seca até a violência do furacão, permanece eternamente fixada na tessitura delicada do éter, num tipo de faixa vibratória que poderíamos denominar de campo refletor. Sons, odores, imagens e demais frequências vibratórias são fenômenos que, no futuro, quando a nossa ciência estiver uníssona com a fé que remove montanhas, poderão ser captadas através do aparelho indescritível dos vossos conhecimentos atuais. Percebemos, meus irmãos, a profundidade dessa resposta? O cientista no futuro conseguirá captar as ondas sonoras registradas do éter, tornando-as audíveis, e proporcionará fascinante estudo investigativo investigando o passado. Quando então o homem terreno usufruirá a grata alegria de ouvir cânticos, ruído, melodias e multiplicidade de sons que vibram na áurea do orbe terrestre. A frase evangélica que diz: não cai um cabelo de vossa cabeça que Deus não saiba, resguardado uma grande verdade psicômetra. Então, meus irmãos, vocês já imaginaram no futuro alguém conseguir gravar o que nós pensamos, o que nós fizemos? Conseguir gravar não, conseguir resgatar isso aí. Então assim nós vamos desvendar muitas coisas e poder curar muitas pessoas. Então hoje está sendo estudado muito a apometria. A apometria trabalha muito com alguns aspectos psicômetros, porque o médium tem que ter essa sensibilidade de voltar no passado. Então, mais ou menos seria isso, meus irmãos, o que nós teríamos para falar hoje, né? A respeito dessas duas faculdades mediúnicas. Eu vou abrir agora para que a gente, para quem se interessar, que faça as perguntas, né? Ou que ditam alguma coisa, ou que manifeste alguma coisa aí que seja interessante, que acrescente para o nosso estudo, né? Tá certo? Então, cadê as pessoas? Ouro é seu conhecimento, a rasgação de seda, né, Vanusa? Ô, rasgação de seda. Mas gratidão, tá, Vanusa? E para as outras pessoas que estão me elogiando aí. Tá, gratidão. Eu sei que eu não sou merecedor de tanto, mas, né? Tem uma outra concordando com a Vanúcia, né, seu livro? Tá. Ó, uma vez um colega de uma... A Vanessa está falando. Uma vez um colega de uma amiga minha estava desaparecido e ela me falando desse amigo no momento que ela me falava sobre o desaparecimento dele, eu vi ele pulando de uma ponte e o corpo boiando na água depois.
vi seu espírito tentando sair do rio e não conseguia sair. Depois ele foi encontrado e realmente aquilo aconteceu com ele. Isso seria psicografia? Sim. Nós já conversamos sobre isso, Vanessa. Sabe? É uma maneira, é uma forma de exercer a psicometria. Né? Então veja bem, você não estava com nada dessa pessoa, mas o fato da outra pessoa te contar, você conseguiu entrar no sistema dele. Então precisa de estudar isso aí. E muito. Porque vai ser de grande utilidade. Tá certo? Então, faça suas reformas íntimas, tá, Vanessa? Estuda muito, eu já te passei vários livros, tá? Só do André Luiz são 16, tá bom? Pode ler aí sem medo de ser feliz. A eternidade nos aguarda, tá? Pessoal, mais alguma coisa? A Vanúcia está falando, a data de nascimento também vê todo o campo que precisa ser tratado. Também é uma ponte, gente. É tudo que liga aquela pessoa que está desaparecida ou algum crime que foi cometido. Tudo que liga, né? Um objeto, uma fotografia, uma filmagem, um objeto que essa pessoa deixou para trás. Principalmente esses objetos que é de estimação. Que as pessoas têm mania de falar que é de estimação, né? Tá certo? Gente, tem mais algumas considerações aí? Quem mais quer perguntar ou dizer alguma coisa? Na outra sexta-feira, a gente vai estar falando de mais duas faculdades mediúnicas que eu ainda não sei do que nós vamos tratar, tá? Mas a ideia é nós teremos ainda mais 3 sexta-feiras até o final do mês de setembro e cada sexta a gente vai tentar falar de duas das principais faculdades mediúnicas. Nós vamos falar de efeitos físicos, nós vamos falar da mediunidade de transporte, que é muito usado na Umbanda, né, para transportar os nossos irmãozinhos que não querem ser tratados. Então, aí a gente deixa nos anúncios sobre o que a gente vai estar falando, tá bom? Podemos encerrar, meus irmãos? Nós ainda temos ainda uns 5, 10 minutinhos. Podemos encerrar então, meus irmãos? Então, a gente espera que com esse rápido estudo tenha aí clareado na cabeça dos nossos irmãos que estão vendo em tempo real e que irão ver depois, que desperte, que ligue o start aí, né? Vamos estudar mais, vamos prestar mais atenção. A mensagem do Calunga é essa que eu li, Vanusa. É essa que eu li. Que eu li parte dela, né? Será que... Deixa eu ver se eu consigo pôr ela aí para vocês. Meus irmãos, consegui pôr toda a mensagem aí nos comentários, tá? Então vocês façam bom uso. É uma mensagem muito edificante. O Calunga pega pesado, tá? Assim como os Exus e alguns caboclos, eles não aliviam pra gente, não. Só que é o seguinte, é através dessas mensagens que a gente vai crescer. Então tá aí a mensagem, minha querida Vanúcia. Então podemos encerrar então, né? Podemos? Já está aí a mensagem. Tá.
Então vamos prestar muita atenção nos sinais, tá, gente? Vamos estudar mais, não vamos deixar esse mundão aí, ó, essas redes sociais. As pessoas infelizmente estão usando para outros fins que não sejam bem, né? Vamos ocupar o nosso tempo, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos cônjuges, cuidar dos nossos idosos, não só os nossos parentes, todos, tá? A gente tem visto uma quantidade de pessoas muito abandonadas aí. São idosos abandonados, crianças. Não estou dizendo que o pai abandonou, que eles estão sendo abandonados dentro de casa, porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas. E não estão preocupadas com aquilo que precisa preocupar. A gente tem visto famílias que têm problemas sérios dentro da própria família, mas as pessoas não querem se voltar para a família. Aí vibra no negativo, vibra nas polaridades, vai prejudicar toda a família. E nós, que estamos em busca de uma melhora, que queremos melhorar essas questões, principalmente da mediunidade, nós temos que trazer aqui pelo caminho do meio, não está em outro jeito, tá? Então fica aqui a nossa gratidão, a Casa de Caridade, o irmão José Ribeiro. Senhor José Ribeiro, o senhor vai ter sempre a minha gratidão por ter conhecido o senhor no plano físico, e com toda certeza nós estamos conectados. Eu só não tenho ainda o merecimento de estar vibrando na mesma faixa com o senhor. Mas um dia eu ainda quero estar vibrando, caminhando junto com o senhor, caminhando junto com os bons espíritos. Queremos dizer que esse estudo é universalista, ele não traz nenhum cunho de nenhuma religião, de nenhum ponto filosófico. Isso aqui são estudos, são provocações. A gente pede perdão aos irmãos, né, pela nossa pequenez ainda, pelas vezes falta ainda de saber esclarecer melhor essas questões, principalmente do plano astral. A gente está nisso já tem um bom tempo, mas a gente é muito falho ainda. A gente quer mais uma vez expressar nossa gratidão a Maria Rita de Aruana, a toda a banda de Exu, o Exu Pimenta, Dr. Bezerra, que sempre nos acompanha, Meimei, Alta de Souza, e toda essa espiritualidade amiga, que são incansáveis trabalhadores do astral. E que não desistem da gente, porque se eles desistirem, nós estamos no sal. Não tenham dúvida disso. Nossa eterna gratidão a todos vocês. Fiquem em paz, um bom final da semana, tá? Que seja um final de semana harmonioso, sem contendas, sem muita degladiação, para que a gente possa ter o nosso dia a dia bem tranquilo e bem leve. Gratidão a todos. Paz e bem.